Sejam bem-vindos, meus caros, a mais um episódio da série The Dark Side of the Flame. Agora é a vez de falar do Candlemass, The Master of Doom. Sim, meus caros, é hora de falar do Candlemass, essa banda sueca que, embora não tenha inventado o gênero Doom Metal, é sem dúvida a banda mais importante desse gênero. Claro, levando em conta, que o Black Sabbath, embora tenha talvez de fato inventado a forma de tocar heavy metal, hoje conhecida como Doom Metal, que é justamente essa forma mais lenta, mais arrastada, mais pesada e sombria, o Black Sabbath tem o seu reconhecimento como uma grande banda de heavy metal tradicional. Então, o trono de rei do Doom Metal não pode ser de outra banda que não o Candlemass, essa banda sueca formada nos anos 80, com a firme, forte liderança de Leif Edling, o baixista que não é apenas o Steve Harris do Doom Metal, do Candlemass, mas é também o compositor de quase a totalidade das letras e das músicas desta banda. Banda que lançou ao longo dos anos 12 álbuns de estúdio. Eu vou, antes de passar para vocês o meu ranqueamento, como sempre, mostrando para vocês qual é o meu disco favorito e qual é o menos favorito, começando do pior até o melhor, eu vou fazer um breve resumo da trajetória do Candlemass, do lançamento do célebre Épicos Dômicos Metálicos em 1986 até o último álbum de estúdio, que é esse aqui, The Door to Doom, de 2019. De fato, esses discos, esses dois, o primeiro e o último, eles fecham um ciclo, porque são as duas únicas participações do vocalista Johan Lundqvist na banda. Inicialmente apenas como um vocalista de estúdio e agora verdadeiramente como um membro da banda. A banda passou por diversas mudanças de formação, especialmente nos vocais. Mas curiosamente, apesar de todas essas mudanças, a identidade da banda foi preservada. Muito bem, então vamos começar a história falando do primeiro disco, Épicos Dômicos Metálicos, eu tenho aqui em CD e também em vinil. Esse disco ele foi lançado em 1986, um disco que quando foi lançado não chamou tanto a atenção, mas ao longo dos anos acabou se tornando um clássico. A banda ela era composta pelo fundador e baixista Leif Edling, que havia montado uma banda anteriormente chamada Nemesis, e depois ele montou o Candlemass com Mats Björkman na guitarra e outro Mats, no caso Mats Ekström na bateria, E na verdade a banda consistia nesses três indivíduos, eles não tinham um vocalista, E convocaram Johan Lundqvist para cantar no disco que se tornou clássico, É estranho isso, Uma banda que não tem inicialmente um vocalista oficial, E de fato a banda acabou muito identificada pela identidade que deu a ela o vocalista que entrou e assumiu de fato os vocais e a liderança e até mesmo a presença de palco da banda, que é o Messiah Mercolin, um vocalista que era de uma banda sueca chamada Mercy, deixou Mercy para entrar no Candlemass e lançou, com o Candlemass 3 álbuns de estúdio, o Nightfall em 1987, o Ancient Dreams de 1988 e em 89 na sequência Tales of Creation. Bem, então foram esses os 3 discos com o Messiah
Mercolan no início da banda. A banda, então, lançou um disco ao vivo em 1990. Eu não tenho esse disco aqui, eu tenho apenas a versão em DVD. E logo depois houve uma ruptura. O Messiah deixou a banda, né? Mas a banda sobreviveu e lançou, alguns anos depois, em 1992, o Chapter 6. E é curioso, né? Porque é o quinto álbum de estúdio, mas tem esse nome, Capítulo 6, né? Porque eles contaram também com o álbum ao vivo de 1990. Então, de fato, esse foi o sexto lançamento do Candlemass. E o Messiah foi substituído nesse disco pelo Thomas Wikström, né? Que hoje é o vocalista do Therion, né? Que eu mencionei no episódio anterior. E muito bem, nós temos aqui, né? Vou passar para vocês a foto da banda nessa época, né? A mesma banda, só que com Thomas Wikström nos vocais. Bem, e é um ótimo disco, né? Mas é um disco que não... Acho que os fãs não se recuperaram, né? Da falta do Messiah, né? Que realmente era uma presença muito marcante, especialmente nos shows ao vivo da banda. Então, a banda acabou sendo desfeita ali no início, em meados dos anos 90, né? Bem, e aos poucos a banda foi ressurgindo, inicialmente a partir de um projeto paralelo do Leif, né, o baixista, uma banda chamada Abstracta Algebra, né? E aí, a partir da formação dessa banda e por conta da pressão da gravadora, o Candlemass reapareceu com um título em 1998 chamado Dactylis Glomerata, que na verdade era muito mais o projeto do Leif, né, como Abstracta Algebra, do que como uma banda realmente como o Candlemass, né, era anteriormente. E aí a linha da formação, né, era bastante diferente em relação aos anos anteriores, né? Então nós tínhamos agora inicialmente a participação, né, de um guitarrista, né, que de uma banda que inclusive vai ser a próxima que nós vamos abordar aqui, que é o Arch Enemy, que é o Michael Amott, né, que também era guitarrista do Carcass, né? Isso em 97. O baterista Jeroen Perkovic e o vocalista agora Bjorn Flodkvist, né? Que também foi o vocalista no álbum seguinte, de 1999, From the 13th Sun, né? Do Terceiro Sol. E esses dois discos eles têm uma sonoridade diferente, né? Ainda que tenham um andamento parecido, tenham um peso, mas a temática muito espacial e abstrata, né? Típica desse projeto do Leif, né? Muito bem, a banda então ela se reuniu com os membros originais, ou não originais, mas a formação clássica, né? Daqueles álbuns com o Messiah, e voltou para uma reunião no início dos anos 2000, né? A partir da qual surgiu inicialmente um álbum ao vivo chamado Candlemass Doomed for Live Reunion 2002 e lançou em 2005 um álbum de estúdio, novamente com a formação clássica, auto-intitulado simplesmente Candlemass, em 2005, né? O álbum branco, né? Sobre o qual eu vou falar mais à frente. Bem, mas o Messiah não permaneceu na banda, mas a banda permaneceu viva, né? Ainda bem, lançando alguns discos maravilhosos com o vocalista Robert Lowe,
um vocalista americano de uma banda americana chamada Solitude Eternus, né? Que é uma espécie de Candlemass estadunidense, né? Então foi uma ótima fusão, né? De Solitude Eternus com Candlemass, que deu origem a discos maravilhosos, né? Inicialmente o primeiro King of the Great Island 2007, Death Magic Doom 2009 e por fim Psalms for the Dead 2012. Então uma sequência aqui, 3 discos maravilhosos, e foi essa a época que eu comecei de fato a ouvir o Candlemass, né? Eu não acompanhei tanto as fases anteriores, né? Digamos assim, simultaneamente, e posso me declarar ou me confessar como um fã tardio do Candlemass, mas esses discos, né, e o Candlemass atualmente, o gênero Doom Metal é um dos meus favoritos, né? Bem, infelizmente o Rob Lowe deixou a banda, né, em 2012, sendo que justamente esse disco, né, Psalms for the Dead, ele foi pensado como um disco de despedida da banda, né? O Life anunciou que seria o último disco. Felizmente ele mudou de ideia, saiu para uma turnê de comemoração dos 30 anos da banda. A banda chegou a tocar aqui no Brasil em 2016, eu fui nesse show, né? Mas foi um show estranho, porque o vocalista agora não era mais o Rob Lowe, e sim o Mats Levene, que é um ótimo vocalista, um ótimo cantor. Ele cantou na banda do Yngwie Malmsteen, cantou no Therion, né, como nós vimos no episódio passado, e mandava muito bem ao vivo, né? Mas curiosamente nesse show de 2016 o Leif não veio. Veio um baixista substituto, né? O que é bem estranho. Imaginem um show do Iron Maiden sem o Steve Harris, né? Mas enfim. E a banda, nesse período de 2012, 2013 a 2018, teve o Mats Levene nos vocais e lançou alguns EPs, entre eles Death Die Lover 2016 e depois The House of Doom 2018, né? Infelizmente a banda não chegou a lançar nenhum disco de estúdio com o Mats Levene nos vocais, mas poderia ter juntado todo esse trabalho aqui e lançado um disco de estúdio para o Mats Levene, né? Que seria uma deferência a ele, e nós teríamos mais um grande disco de estúdio, porque esses 2 EPs eles são ótimos, né? Inclusive a música que estava tocando aí ao fundo, no início, né, deste vídeo, era justamente a música The Goose, a última desse EP aqui, Death Die Lover. E então o que aconteceu em 2018? A banda convocou novamente, né, fechando então aquele ciclo, o Johan Lundqvist, agora para ser o vocalista para valer da banda, e a banda lançou The Door to Doom, né? Que é esse disco aqui, 2019, o último disco de estúdio da banda. Ok? E o último lançamento, né? Aproveitando aqui, foi ano passado a banda lançou esse CD e DVD, né? Que foi um show, aquelas lives, né? Sem público. Gravado no dia 3 de julho de 2020, né, com a performance aí ao vivo do Johan Lundqvist, né? Então, um lançamento muito bom, né, do ano passado. Bem, enfim, essa então foi a trajetória, ou está sendo ainda, né, a trajetória do Candlemass. Eu vou então agora apresentar para vocês o meu ranqueamento, como eu enxergo a discografia do Candlemass,
mostrando para vocês aquele que eu considero o pior disco, né? Embora não seja um disco ruim, e o melhor, né? E nenhum disco do Candlemass é ruim, mas os dois da segunda metade dos anos 90, né? Sem a formação clássica, certamente são os mais fracos. Então, em 12º lugar, eu vou de From the 13th Sun, do Terceiro Sol, de 1999. Um disco que, como eu disse, né, tem uma sonoridade diferente, né? Ainda que possa ser categorizada como Doom Metal, seria mais uma espécie de Space Doom Metal, né? A temática e a sonoridade, né, com a ideia que é bem parecido com o Space Rock dos anos 70, né? Do rock progressivo, né? Então tem essa levada, essa atmosfera, também nas letras, né? E, enfim, um bom disco, From the 13th Sun. É um disco que foi pensado, né, apesar dessa sonoridade, como uma homenagem ao Black Sabbath, né, como uma inspiração constante na banda, e isso é bastante evidente. Mas é um disco que tem uma produção estranha, uma produção menos bem cuidada, então é um disco que fica aí na última posição no meu ranqueamento. Ligeiramente melhor, na minha opinião, é o Dactylis Glomerata de 1998. Tem uma música que eu gosto muito, né, apesar de ser muito longa, chamada Dusty Flower. Enfim, eu gosto mais desse disco, né? Também a faixa Cartago eu acho muito boa. Tem a participação do Michael Amott, né? O que chama atenção, mas não tem né, a mesma qualidade. Inclusive o próprio Michael Amott, ele não faz grande coisa, né? Ele tá ali muito preso, digamos assim, as ordens, né, do Leif. Então ele não faz nada de muito que chame muita atenção nesse disco. Mas é um disco que vale a pena. Eu não tenho esses dois discos, né? São os únicos que eu não possuo aqui na minha coleção, mas especialmente tem uma versão do Dactylis Glomerata que tem um disco bônus, que é o Abstracta Algebra 2, né? Que inclusive com os vocais do Mats Levine, né? Eu tô atrás aí desse volume. Muito bem, agora vamos de fato para os discos excelentes do Candlemass, e é uma discografia bastante difícil de fazer, porque um ranqueamento bastante difícil, porque são álbuns muito bons, todos excelentes. Mas o 10º lugar vai ficar inevitavelmente com o Chapter 6, né? Eu gosto muito do Thomas Wikström, né? Especialmente no Therion, mas eu acho que o vocal dele, na minha opinião, não encaixa tanto no Candlemass. Ele é mais um vocalista operístico, ou de uma banda de power metal, do que uma banda de doom metal, né? Mas o disco é muito bom, com destaque para as 3 faixas: The Dying Illusion, Julie Lots No More e Temple of the Dead. Essas são as 3 melhores, né? É um disco que felizmente foi relançado, é por isso que eu tenho, né? Foi relançado pela Hellion. Contém um DVD bônus, um show, né? E o clipe da Dying Illusion. E contém também alguns bonus tracks, né? Que é um EP do Candlemass, né? Com canções em sueco, né? Músicas populares suecas, que soam bastante estranhas, né? Em comparação com a história da banda, mas dão um pouco dão uma espécie de exemplo de uma
característica da banda que não aparece tanto, né, nos discos, que é um certo humor, né? Eles parecem assim muito bem humorados, né? Isso se vê nas fotos e nos textos dos discos, né? Especialmente os relançados. Eles não têm, digamos assim, aquele espírito pesado que parece cercar o doom metal, uma coisa mais depressiva, né, até suicidária. Não tem, né? São longe disso. E longe, embora eles tenham, digamos, contribuído também por surgimento de uma forma mais extrema do Doom Metal, que é o Funeral Doom, né? Que é uma forma realmente mais extrema e mais carregada e declaradamente melancólica e depressiva de ser e de se expressar artisticamente. Mas enfim, Chapter 6 fica em 10º lugar. Em 9º lugar, eu vou colocar um disco que é muito querido pelos fãs, mas que é um disco que eu nunca fui tão fã, né? Eu acho apenas um bom disco, que é o Tales of Creation, de 1989. Claro, né, tem faixas aqui. Dark Reflections é um clássico, Under the Oak, Through the Infinitive Halls of Death. É um disco bom, né? Claro, Messiah, mas é o disco do Messiah que eu considero mais fraquinho, né? Ou aquele que não é tão excelente, porque é um ótimo disco, mas não é tão excelente quanto os outros, e é por isso que fica na 9ª posição aqui no meu ranqueamento. Em 8º, Ancient Dreams, né, que é o segundo álbum de estúdio com o Messiah, o terceiro álbum de estúdio da banda, lançado em 1988. Claro, tem faixas aqui clássicas como Mirror, Mirror, The Bells of Acheron, e tem também um Black Sabbath medley, né, um medley de canções do Black Sabbath, né, porque é de fato a grande inspiração da banda. É um disco bom, mas comparado com como o Nightfall, né, ele é bem inferior. Eu achei que a banda aqui, né, e também no Tales of Creation, talvez tenha deixado de progredir, né, e ficou um pouco abaixo em relação aos lançamentos anteriores. Muito bem. Em 8º lugar, o Ancient Dreams. Em 7º, eu vou colocar Death Magic Doom, o álbum com Robert Lowe de 2009, né? Um disco excelente, mas que vai ficar infelizmente em 7º lugar, porque numa discografia, num catálogo tão bom quanto o do Candlemass, né, acontece isso. E esse, dos 3 álbuns com Rob Lowe, talvez seja aquele que eu goste menos, embora seja sensacional. The Hammer of Doom, If I Ever Die, The Bleeding Baroness. É fantástico, bom do início ao fim, né? My Funeral Dreams, né? É um disco muito bom, assim. Em outras bandas, talvez esse seria o melhor disco, mas do Candlemass acaba ficando em 7º lugar. Em 6º, outro excelente disco, Psalms for the Dead, né, de 2012. Né, eu tenho essa versão aqui, Digipack, versão limitada, que tem um DVD bônus. Um disco excelente, um disco que foi pensado, como eu disse, como o encerramento das atividades da banda, né? Temos aqui aquela ilustração a la Rainbow, a la Heaven Hell, né? Da banda aqui na formação clássica, com o Robert Lowe nos vocais. Destaque para Prophet, sensacional. The Sound of Dying Demons, The Lights of Thebe, fantástica. Black as Time, né, com toda uma reflexão sobre o tempo,
né? Uma canção que inicia inclusive com uma reflexão, uma fala reflexiva do Rob Lowe sobre o tempo, que é muito boa. Enfim, um disco sensacional, né? Que fica aqui em sexto lugar, mas querendo entrar no top 5. Mas quem entrou no top 5 e conseguiu vencer o já excelente disco de 2012 foi o último disco do Candlemass, The Door to Doom, de 2019, né? Outra, assim, uma surpresa como os caras conseguem, né, numa idade já bastante avançada, fazer uma música de uma qualidade e de um peso tão, né, incríveis. Splendor, Doom, Majesty, fantástica. Astrolus, fantástica, com participação inclusive com solo do Tony Iommi. Uma balada, Bridge of the Blind. Tem aqui a faixa House of Doom, né? Que havia sido lançado o EP, né? Só que no EP os vocais são do Mats Levine. E aqui, né, no disco, os vocais do Johan Lundqvist, que, né, tá sensacional. Enfim, um disco muito bom, né? 2019, The Door to Doom. Em quarto lugar, esse disco aqui, né? Auto-intitulado Candlemass 2005. Álbum branco, tem aqui em vinil também. Álbum sensacional. Talvez o disco mais pesado do Candlemass. Com os vocais do Messiah. Black Dwarf, sensacional. Assassin of the Light. Copernicus. Temos sim espaço para o Space Doom Metal, mesmo num disco do Candle, mas com a formação clássica. Qual mais? Witches, Born in a Tank, Spellbreaker, enfim, um disco sensacional também. O álbum branco de 2005. Bem, mas quais são os três melhores? Em terceiro lugar, né? Vou colocar aqui aquele que eu acho o melhor disco com o Rob Lowe, King of the Grey Island, 2007, né? Um disco sensacional, bastante pesado, forte, né? I'm the king, the ruler of the Grey Island, I'm the Emperor of the Void. Claro que o Rob Lowe faz muito melhor do que isso, nessa faixa título, mas eu também destaco Devil's Seed, Of Stars and Smoke, Demonia 6 e Embracing the Sticks. Tem também a Clear Sight. Enfim, o disco todo é maravilhoso, vale muito a pena, né, esse disco aqui, King of the Grey Island. Terceiro lugar para ele. Em segundo lugar, meus caros, quem que eu vou colocar em segundo lugar? Cadê? Tá aqui. Vou colocar este vinilzão aqui. Épicos, dúmicos, metálicos, né? E é tudo isso, né? O Candlemass é épico, é doom pesado e é metálico. Tem guitarras, tem bateria, tem linhas de baixo, tem vocais sensacionais. E esse disco então, é um clássico, né? Dispensa maiores comentários. Solitude é uma faixa, né, que simplesmente, né, assim como o Black Sabbath abre, né, com a faixa título do primeiro álbum, né? Aqui nessa faixa Solitude é a mais importante da carreira do Candlemass, né? É uma faixa sensacional. Vamos deixar aqui. Mas fica em segundo lugar o Épicos, Dúmicos, Metálicos, porque em primeiro lugar eu tenho que colocar o Nightfall. Nightfall, 1987, primeiro disco com o Messiah Mercolin. E é um disco clássico, né? Tem aqui esse vinil da Woodstock, né, nacional. É um disco que contém, né, aquela que junto com a Solitude é a melhor faixa, a
mais importante canção do Candlemass, Samaritan. Mas tem também The Well of Souls, né, tem aquele riff sensacional. Tem Bewitched, You Are Bewitched. Enfim, disco sensacional, o melhor do Candlemass, e não é fácil, né, destacar o melhor num catálogo tão bom quanto é o desta banda sueca. Vou destacar também aqui, né, eu falei dos EPs com Mats Levine, eu tenho esse EP aqui também, Lucifer Rising, é o nome da revista aqui. Um abraço para o meu amigo Alan Soares Luvart. Lucifer Rising, o EP do Candlemass, que tem essa faixa, tem uma faixa chamada White God e outra chamada Demon's Gate, né? E um show ao vivo em Atenas 2007, com algumas faixas lá do The King of Great Island. Então, esse disco é sensacional. Já falei dos discos ao vivo. Tem um outro ao vivo com Rob Lowe, que é esse Ashes to Ashes, um CD, DVD, Sweden Rock Festival 2009, e No Sleep Till Athens, um show em Atenas 2009, turnê do Death Magic Doom, né? E, enfim, eu adoro também o Rob Lowe, como eu já falei aqui, assim como o Messiah, assim como o Mats Levine. Eu sou um fanzaço do Solitude Eternos, né? Estou completando aí a discografia. Eu comprei ontem esse disco aqui. Saiu nacional. O Dying Fall era o que me faltava aqui para a discografia do Candlemass. Ou melhor, a discografia do Solitude Eternos, mas esse é um capítulo para uma outra série, já que o Solitude Eternos não faz parte das 30 bandas que eu selecionei para falar nesta série. E a próxima, que será a última banda sueca, será o Arch Enemy. Vamos falar de death metal melódico, né? Aproveitando aí a menção que já fizemos ao Michael Amott. É isso, meus caros, foi essa a discografia, os comentários sobre o Candlemass. Continuem acompanhando o canal. Até a próxima!